Fernando tivemos Leal. com o Fernando Leal, com a bênção. Ele falou que você agora vai corrigir todas as heresias que ele falou. Ah, meu Deus. Não, eu tava com o Emanuel, rapaz, não deu para assistir, não. Eu tava com ele porque o Rafa teve que sair. Eu quero te Ela agradecer foi. por ter feito essa mudança aí da gente entrar pelo seu canal, porque a gente quer aproveitar para salvar as duas lives, né? Por Sim, isso que a gente teve essa necessidade. Se entrar novamente, perdi a primeira. sim, sim. Aí depois que concluir essa, eu vou ter que enviar para ti ou como é que você salva? Dá para você Não, salvar também? eu salvo na tela do iPad, aí dá para gravar, e aí a gente posta Ok, no YouTube. ok, Aí vai ficar top. ok. Tá tudo bem? Tudo fluindo? Tá tudo bem, tá tudo fluindo, né? Rapaz, eu estava conversando com o Rafa, assim, é uma situação atípica, né? Muito. Eu tinha ouvido falar sobre isso, né? Quando se fala sobre pandemia, a gente conhecia só na história, né? Uhum. A gripe espanhola, essas pandemias e tal, a gente está enfrentando isso. Mas o fato de eu estar aqui em Campina Grande, não estar viajando e passar um tempão brincando com o Emanuel, rapaz, eu sinceramente não estou achando bom, não. Mas assim, Aham. eu tenho canalizado para isso, né? Aproveitando para ter comunhão com a família. Então, manhã, tarde e noite é o dia todo com ele. Porque assim, como eu viajo A gente tá bastante, aproveitando outras coisas, né? Tentar encontrar alguma coisa boa nessa situação. sim, tem, sim, a gente tem que ter sabedoria para reverter, né? Se, Uhum. assim, para quem queria um motivo para estudar um assunto específico, está aí. Se bem que É, agora a perspectiva é nas próximas semanas eles irem relaxando, né? Depende do local, do estado, né? aqui é o contrário, aqui no Rio parece que a perspectiva é de ir piorando, né? Já tem lockdown em algumas partes, alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro, e há Sim, uma previsão para o estado todo entrar em lockdown. A gente está esperando aí um decreto do governador, alguma coisa. Na verdade, eles querem apertar a questão do isolamento. sim. E assim, como hoje o tema é a gente comentar sobre a oração pela política, pelo cenário político no Uhum, Brasil e também no mundo, isso equivocadamente alguns cristãos acham que política e o cristianismo ou religião são coisas separadas, antagônicas. uhum, Mas a Bíblia mostra diferente, né? E até mesmo a gente tem percebido isso de forma diferente. Quando a gente observa os países que mais contribuíram para a evangelização no mundo, os países que mais contribuíram para até mesmo para enviar missionários foram países que tiveram um certo cenário político favorável, né? verdade. De fato, assim, eles tinham que ter um molde político adequado para fomentar o crescimento do cristianismo. Se a gente for ver em locais onde houve a perseguição a cristãos, os cristãos lá, o cristianismo lá era mais para manter a sua fé, mais para se manter como cristão do que para propagar. E são Uhum, vários fatores que influenciam, né? Assim, eu creio que o Brasil é um país missionário. E, assim, o que significa isso? O Brasil vai enviar muitos missionários. Tem enviado, mas da uhum, forma em que poderia acontecer, não chegou ao ápice, não chegou na plenitude. Então, assim, agora, para que isso aconteça, Márcio, uma das primeiras coisas que tem que ser ajustada nesse país é a questão econômica. sim. Porque, assim, se você envia um missionário para fora do país, né, vamos dizer, para a Europa, para os Estados Unidos, para sustentar, o dólar está beirando R$ 6. Aí Isso imagina mesmo. só, você chega na sua igreja, fala sobre missões, a importância, ministra sobre esse assunto, você dedicou um culto inteiro para falar sobre a importância de missões, e coleta uma oferta, quando você envia a oferta, pulveriza, porque essa oferta por causa de nossa moeda, por exemplo, se você envia uma oferta de R$ 1.000 para alguém que está nos Estados Unidos e Europa, ela vai virar Uhum, US$ 200, US$ 200, cento e verdade. pouco, né? €180, US$ 180. Então, assim, então algo que tem que acontecer nesse país é uma prosperidade, porque a gente sabe que, Manuel está aqui ao lado, aqui atrás de mim. Aparece aqui, filho, para dar um alô pro pessoal. O que é que você quer? Diga. Pronto. Porque, assim, a prosperidade que vai chegar nas nossas vidas, o dinheiro não vai cair do céu, não. O dinheiro está aqui na terra.
É verdade. através da vida de pessoas, né? De uma certa maneira, as igrejas elas arrecadam dízimos e ofertas dos fiéis, os irmãos trabalham, produzem, a prosperidade chega na mão dos irmãos e, consequentemente, vai chegar na igreja. Então, assim, Uhum. é necessário esse país enfrentar uma prosperidade como nunca. Para você ter ideia, o país que mais contribuiu para a evangelização no século passado foi os Estados Unidos, o país que mais enviou missionários Uhum. século passado pelos Estados Unidos. Aí, quando a gente olha o cristianismo naquela época, assim, claro, o pessoal, algumas pessoas comentam, mas os exageros. Infelizmente, não somente nos Estados Unidos, mas isso acontece, até uma advertência que tem lá em Deuteronômio, quando a riqueza chegar, quando a prosperidade chegar, quando chegar a fartura, a abundância, não se esqueça que é o Senhor que te proporciona tudo isso. Então, o que Amém. aconteceu lá infelizmente, não é porque é os Estados Unidos, não, é porque isso, infelizmente, faz parte do homem, da vida humana, por ser Verdade. limitado. Então, a prosperidade que chegou naquela nação foi quem custeou enviar missionários pelo mundo inteiro. Então, é uma série de fatores que contribuem, né? E já que a gente, deixa eu ver, a gente já tá começando, né? A gente É, já está começando. Eu vamos quero ler algumas passagens ler. na palavra que falam sobre isso, né? Assim, o que confunde muito o cristão sobre essa questão de política é porque quando a gente vê Paulo ou alguém do Novo Testamento, ou até mesmo do Antigo Testamento, falando sobre política, em primeiro lugar, o formato político daquela época era monarquia, diferentemente do Sim. que acontece hoje. Monarquia ou teocracia, né? Por exemplo, o Uhum. estabelecimento de liderança na igreja é Deus, não são os homens. Embora Verdade. Deus, os homens façam aquilo que foi estabelecido por Deus. Então, é, é, se a gente for ver, quando Paulo manda a gente orar pelas autoridades, naquela época não tinha uma democracia, não havia uma eleição, ninguém votava para ascender a uma pessoa ao poder. Era o Uhum. filho do rei que ascendia ao trono, e assim sucessivamente. Isso Uhum. acontecia em cada reinado, em cada monarquia. Então, Paulo jamais ele orou para que os cristãos soubessem votar, porque naquela época não tinha eleição. Paulo não Exatamente. poderia falar sobre isso porque não tinha eleição. A gente vive em um formato de governo diferente. Se a Uhum. gente vive em um formato de governo diferente, a gente vai orar pelas autoridades, mas a gente tem que orar também pelos cristãos para que tenham sabedoria para colocar autoridades, pessoas corretas no poder. Olha Sim. só o que é que Provérbios 29:2 diz. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E eu coloquei em outras versões. Na nova Bíblia Viva diz: quando o governo é formado por homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Então, se eu tenho a oportunidade de colocar uma pessoa, e a Bíblia diz, homens justos e honestos. Quando a Bíblia fala sobre justo, não é a justiça de Deus, porque nem todo político vai ser filho de Deus, mas vai ter uma honestidade, vai ter uma boa índole, né? Então, é isso que o texto está falando. Se a gente for, é isso que muitas vezes confunde algumas pessoas. Elas esperam que quem esteja no poder ou querem comparar com o reino milenar de Cristo. A gente sabe Uhum. que perfeição só vai haver no reino milenar de Cristo, quando Cristo Verdade. com a igreja reinar durante 1000 anos aqui na Terra. Vai ser tamanha perfeição que a Bíblia diz que a criança não vai ser picada pela cobra, vai afagar o leão vai conviver com a ovelha. Então, até lá, Uhum. a gente pelo menos escolher a melhor opção, né? É A isso gente tem que mesmo. saber votar. E o que eu percebo, Márcio, é isso também. A gente tem que orar pelos políticos, por quem já está no poder, até que se Uhum. cumpra o mandato, e orar para que o povo de Deus saiba colocar as pessoas corretas no poder. Então, Verdade. por quê? Porque a gente observa que, quando a gente vai lá para Apocalipse, hoje a política e religião, elas andam na mesma, eles andam, são paralelos. Quando chega em Sim. Apocalipse, as coisas se fundem, porque o anticristo é uma autoridade política que vai favorecer um contexto espiritual do falso profeta e, claro, é todo um contexto, né? Uhum. A marca da besta e muitas outras coisas. Então, assim, o cenário de Apocalipse mostra que política e religião sempre andaram juntas. Se você perceber, se você observar,
O cristianismo é perseguido no Oriente através do islamismo e no Ocidente através do comunismo. São essas duas forças antagônicas ao cristianismo. Os Uhum. cristãos têm sido perseguidos pelo islamismo no Oriente e cristãos têm sido perseguidos pelo comunismo no Ocidente, né? Então, são essas duas forças que combatem a igreja. Peraí, é bem claro que islamismo é algo espiritual. E comunismo? Uhum. Eu classifico também como espiritual, porque é uma Totalmente. força antagônica e se opõe ao cristianismo. E a gente vai orar para quê? Olha só o que Timóteo fala, Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Né? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ora, quando Paulo fala todos os homens, são todos os homens, né? E a Uhum. gente Uhum. for ver hoje a população da Terra é diferente daquela época, que hoje são 7 bilhões de habitantes. Naquela época não Uhum. era tanta gente assim. Se a gente for começar a orar hoje, a gente vai terminar quando? Para não ficar uma coisa genérica, Paulo ele começa a colocar por ordem de importância em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que Uhum. vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Olha só o objetivo da gente orar pelas autoridades. É para que, não é a gente entenda, eu sei que eles têm que se converter. Eu sei que eles Uhum. precisam se converter, mas o objetivo de eu orar pelas autoridades não é para que eles se convertam nesse contexto aqui, é para que a igreja, os cristãos, continuem desfrutando de liberdade para evangelizar, Uhum. para que tenhamos uma vida, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Eu quero citar em outras versões. Na Bíblia Livre diz: pelos reis, por todos os que estão em posição superior, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada com toda santidade e respeitabilidade. Se eu oro pelos políticos para que eu tenha uma vida em santidade e respeito, isso me faz entender que qualquer político que tenha uma Uhum. pauta que vá contra esses princípios, eu não vou nem votar nele. Eu não vou, Exatamente. eu não vou nem colocar no poder para depois orar. Porque se eu Uhum. coloco, é como casamento. Casamento é aquela coisa. Se a pessoa está namorando e vê todos os defeitos ainda se casa, vai reclamar de quê? Se ela sabia de tudo. Pois é. Não é verdade? Depois que se casou. Você casou sabendo. Não é verdade? A mesma Uhum. coisa é questão política, né? Se você sabe o posicionamento daquela pessoa, se você sabe o que ela pensa, se o pensamento dela vai contra o princípio de 1 Timóteo capítulo 2, né? E viver uma vida de santidade, de respeitabilidade, de respeito. Se o posicionamento dessa pessoa, pelo contrário, mostra algo anárquico, uma anarquia, eu não vou nem votar numa pessoa dessa, eu não vou nem colocá-la no Verdade. poder. Porque depois que eu coloco no poder, eu não tenho o que reclamar, eu já sabia quem era. Então, assim, Uhum. por que que Paulo não manda, por que que Paulo não manda os cristãos saberem votar como convém, ou votar de maneira certa? Porque naquela época não tinha eleição. Agora, Exatamente. claro, se hoje o formato de governo, o formato político é diferente, eu tenho que, como cristão, eu tenho que ter sabedoria para colocar a pessoa correta no poder. Aí tem outra versão que diz, olha só, na Bíblia para todos diz, louvando a Deus com dignidade, com todo respeito. Eu quero só finalizar com a transformadora, versão transformadora e amplificada. A versão Uhum. transformadora diz, em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. E na amplificada fala, pelos reis e por todos os que se acham em posição de autoridade ou em alta responsabilidade, para que exteriormente possamos levar uma vida quieta e sem distúrbios. Uhum. Imagina só, eu vou orar pelos políticos para que não haja distúrbio. Aí, quando eu vejo uma pessoa querendo promover invasão, desapropriação, distúrbio, caos, apedrejamento, linchamento, uma pessoa dessa tem que concorrer a um cargo público, tem que estar no poder? Não pode. Não pode Exatamente. Exatamente. levar uma vida quieta e sem distúrbio. Uma vida pacífica, com toda piedade, reverência, seriedade de todos os modos. Então, a Bíblia já fala por que eu devo orar. Se Paulo nos orienta para a gente orar, para que a gente desfrute dessas qualidades, então, se eu encontro em um político essas qualidades, é nessa pessoa que eu vou votar. Sim. E assim, entendendo que Deus é um Deus de legalidade,
o que acontece? Uma vez que um político mau ascende ao poder e a gente vive nesse mandato, o que vai acontecer? Vai ter que expirar o mandato e a gente vai ter que votar. Claro que a gente não pode deixar de orar para que pelo menos a igreja seja preservada. Sim. E apenas voltando para o contexto da história, a gente vê o que é que a igreja se posicionando em oração fez. Certa vez eu ouvi um ministro falando sobre isso, eu não estou lembrado se foi Simon, não estou lembrado se foi ele. O Muro de Berlim, que separava duas Alemanhas, né? A Alemanha comunista e a Alemanha capitalista, ele foi Uhum. derribado sem nenhuma bomba, através da oração da igreja. Então, Uhum. a gente vê que mudanças globais, a cortina de ferro lá na Rússia caiu. Antigamente, pregar o evangelho na Rússia, vários testemunhos, vários livros, né, de cristãos que foram torturados lá na Rússia, Uhum. para que chegasse um cristão lá, acabou, né? Era praticamente cancelar o CPF dele, né? É. Então, a cortina de ferro foi derribada também. Aí eu te pergunto, quem foi que fez isso? A oração. Só que até isso Sim. acontecer leva um tempo. Leva um tempo. A igreja tem que perseverar. E diferentemente da oração da fé, a oração da fé é algo que a gente faz por nós mesmos e é uma oração que eu faço uma única vez. Eu controlo a minha fé, você controla a sua fé, cada cristão tem controle sobre a sua fé, mas eu não controlo a fé de outras pessoas. É por isso Amém. que periodicamente nós temos que orar sobre isso, pelos políticos. Tem uma passagem que Paulo fala que ele orou até que. E assim, e Uhum. é isso que a gente tem que fazer, orar até que. E aproveitando, já que a gente está falando sobre isso, o que a gente tem percebido no cenário político no Brasil? A gente tem percebido que quando Bolsonaro foi eleito pela população brasileira, pelo povo, pela maioria, né, o pessoal Uhum. quer defender o direito da minoria, sempre quando se houve democracia, nunca se defendeu o direito da maioria. A própria eleição elege-se a minoria ou a maioria? Claro que é a maioria. Sim, É a exatamente. maioria quem elege alguém, não é a minoria. Por que, que a minoria vai ter mais poder sobre a maioria se nunca aconteceu isso? Não Uhum. tem como. Então, assim, Bolsonaro foi eleito e existem forças antagônicas, né? Existem pessoas, a gente observa isso, o cenário político no Brasil, né? Uhum. E ele precisa muito da oração dos cristãos. Para quê? Porque, em primeiro lugar, para que ele tenha sabedoria em colocar pessoas corretas ao lado dele. Porque, como a Sim, gente viu, assim como aconteceu com Jesus, com Paulo, né, com Pedro, com os apóstolos, trazendo esse contexto, Paulo fala sobre em perigo de patrícia, em perigo de salteador, em perigo de falsos irmãos, né? isso. Pessoas que usam uma camuflagem para se infiltrar e posteriormente revelam o que está no coração delas, o desígnio dela, né? Então, assim, a gente É tem que orar verdade. para que Bolsonaro tenha sabedoria e ele tenha sabedoria em colocar pessoas corretas no poder. Porque, Márcio, o Brasil ele precisa tomar decisões, precisa ser aprovado leis e pautas. A primeira coisa é a reforma da Previdência. Muitos cristãos Sim. não sabem o que isso impacta no Brasil, a reforma da Previdência. Para você ter ideia, por que muitos investidores no mundo não investem no Brasil? Porque não tem uma injeção de dólar no Brasil. Porque o Brasil é um país que não passa credibilidade. Como assim? Existe uma estimativa, hoje, quando o ano começa, 80% do PIB já está comprometido com algumas despesas, e dentre elas Exatamente. a Previdência, que é pagar altas aposentadorias. É como se você recebesse o seu salário e 80% do que você ganha já está comprometido. Aí, vamos supor que você vai fazer um empréstimo, e aí, quando puxa lá a informação, diz assim, senhor Márcio, consta aqui que o senhor tem um financiamento de um imóvel, tem um financiamento de um Uhum. veículo. Eles não vão conceder, porque Não ele tem vê que é uma margem. coisa justa. Aí o que acontece? Esses investidores, eles não injetam dólar no Brasil, porque o Brasil é um país que é um risco investir aqui, porque pode ser que não tenha um retorno. Não investindo o dólar vai lá para cima, retirando investimento, o dólar vai lá para cima, em que acarreta o dólar alto? Em muita coisa, porque boa parte da nossa matéria-prima é dolarizado, Uhum. vem de fora. E é tudo dolarizado. Aí vai impactar em quê? Para você ter ideia, o Brasil não é autossuficiente em trigo, ele importa trigo. E é dolarizado. Uhum. Petróleo é dolarizado.
A Petrobras ele tem que vender, tem que flutuar não como a gente quer, mas de acordo com os padrões de dólar. Então, se eu oro para que tome decisões políticas, vai fortalecer a economia, que por outro lado vai ter uma injeção de dólar, o dólar vai baixar, vai diminuir o risco, o custo de vida, vai impactar diretamente na nossa qualidade de vida. Quando você vai comprar um produto, não tá embutido toda aquela carga tributária e tudo aquilo mais. Então, assim, por que a gente, claro, eu estou explicando todos os efeitos das orações respondidas. A gente deve orar para que reformas importantes sejam aprovadas, para que leis importantes sejam aprovadas. E por que leis importantes? Porque, em primeiro lugar, Deus é um Deus de justiça. Assim, se a gente contrastar, se a gente fizermos uma comparação, esse aqui é o assistente do Google aqui do tablet, se a gente fizer uma comparação, pegarmos a Constituição brasileira, a lei judaica e a lei romana, a lei judaica falava o seguinte: se roubou, vai pagar 7 vezes mais. E a lei romana era muito mais exigente. Se a gente comparar a lei brasileira em contraste à lei judaica ou lei romana, é uma lei pagã. Ah, Marcelo, mas eu sou cristão. Concordo. Tem 27 pessoas nos assistindo, são cristãs, só que eu e você somos cristãos. Só que Paulo disse em 1 Timóteo que não se promulga lei para quem é justo, mas para homicidas, parricidas, latrocidas, para pessoas impuras, pessoas desobedientes. Eu não vou cometer um crime, porque sobre a minha vida tem uma lei superior à Constituição brasileira, a lei da liberdade, uma consciência recriada pelo Espírito, um Espírito recriado pelo Espírito Santo. Então, assim, muito mais do que uma Constituição, eu tenho uma lei espiritual que rege minha vida. Só que isso não acontece com todo mundo. Hoje em dia tem uma inversão. Como assim? A gente vê que há uma inversão. O criminoso é protegido e a vítima é penalizada. Está errado. Para você ter ideia... Agora o criminoso é solto e o trabalhador fica preso. O trabalhador está sendo preso. É uma inversão, está errado. É inversão de valores. Sabe que isso é uma anarquia. A gente tem que orar o quê? A gente tem que orar. Inclusive, tem até um texto que fala sobre isso. Ai daquele que perverte o mal em bem e o bem em mal. Que inverte valores, que perverte valores. Tem até não estou lembrado da passagem específica. Então, o que é que a gente tem que orar? Para que leis justas e corretas sejam aprovadas. Para que leis protejam o cidadão de bem e punam o cidadão de mal, o malfeitor. Ora, Paulo disse que não é em vão que a autoridade traz a espada, visto que é ministro de Deus para castigar os que praticam o mal. Peraí, então quem pratica o mal deve receber um justo castigo. E deixa eu te falar uma coisa, Márcio. Se a gente for traçar um paralelo do mundo espiritual com o natural, a Bíblia é um livro, é uma lei espiritual. Existe uma lei natural, a Constituição. Cada país vai ter uma Constituição. Eu te pergunto, existe um juiz natural? Existe. Existe um juiz espiritual. Existe uma penitenciária natural? Existe uma penitenciária espiritual. Porque o lago que arde com fogo e enxofre é um local de confinamento para pessoas que não têm a vida de Deus. E prisão perpétua, né? Prisão perpétua. E diferentemente da nossa, o Brasil, a nossa Constituição, que foi feita que infelizmente tem uma assinatura anarquista, não tem prisão perpétua. Só que Deus, que é justo, ele estabeleceu, ele criou uma prisão perpétua. Então, se a gente for ver, existe uma penitenciária para punir o malfeitor. Se eu, como cristão, é interessante isso, porque assim, Marcelo, mas depende do ponto de vista de cada um, depende da opinião, concordo. A minha opinião deve ser formada pela palavra e não pela roda dos escarnecedores. O Salmo 1 diz que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu convivo com pessoas que não são cristãs, mas eu não posso deixar que a opinião daquelas pessoas que não são cristãs sobressaia sobre o parâmetro da palavra. A minha vida, a minha opinião tem que ser formada pela palavra e não por nenhum outro fator. Fator B, C, D ou não, ou nenhum desses outros fatores. Quem tem que formar a minha opinião como cristãos é a palavra. Marcelo, e o amor? Concordo. Se eu amo tanto, eu vou evangelizar. Vou sair de casa e vou evangelizar. Mas eu tenho percebido que a maior parte das pessoas que falam sobre isso não saem de casa para evangelizar e trazer mudança de vida. Nunca foram a uma penitenciária evangelizar,
nunca foram nas ruas evangelizar, entendeu? Nunca foram... eu lembro que novo convertido, para você ter ideia, eu, junto com os irmãos da Jocum, a gente fez um evangelismo, e a gente vai orar pelas autoridades, né? Só Tranquilo. a gente Vamos fez lá, tá um top. evangelismo, uma pessoa se converteu e estava na igreja. Aí o que aconteceu? Ela morava, não vou dizer periferia, não, ela morava na favela, um local. Para eu ter acesso a esse local, eu passava por boca de fumo, passava o pessoal consumindo droga, passava um local esquisito. Mas como era Uhum. próximo da casa dos meus pais, lá, alguns me conheciam e eu levava a Bíblia na mão, a Bíblia pelo menos era um passaporte, né? Para eu passar tranquilo. Só que eu ia lá, sabe para quê? Só para ler a Bíblia para ele. Só para Uhum. ler a Bíblia para aquele irmão. Então, assim, eu como cristão, eu tenho que ter um posicionamento formado. Qual o posicionamento? Qual a minha opinião foi formada por quem? Ou por quê? Tem que ser pela palavra. Uhum. Se a minha opinião é formada pela palavra, eu jamais vou querer votar ou colocar alguém no poder que vá contra princípios da palavra. Se eu Exatamente. coloco... Eu penso, Marcelo, que esse é o maior critério para a gente votar com sabedoria. Não é Isso, olhar o carisma, não é olhar os feitos, mas os princípios que a pessoa carrega. E princípio não se carrega só no período da campanha eleitoral. Ela já carrega princípios. Isso não tem 100% de chance da gente não se decepcionar. A pessoa pode é mudar no verdade. meio do caminho, mas a probabilidade da pessoa se manter em princípios que ela carrega desde sempre é muito grande. Uhum. E olha só, Márcio, a Bíblia, em Atos e em 1 Timóteo, a Bíblia fala sobre dois critérios para colocar alguém no serviço a Deus: boa reputação e testemunhos do de fora. Boa reputação é o passado. Se no passado eu Uhum. dava trabalho, hoje eu estou dando trabalho, quem me garante de que amanhã eu não vou dar trabalho? Puxa a Isso. capivara. Do mesmo jeito que para se colocar alguém para o serviço tem que ter boa reputação e testemunho dos de fora, no contexto político eu tenho que saber quem foi essa pessoa no passado. Porque se a gente for ver, tem muitos que estão no poder que no passado faziam anarquia. Aí eu te pergunto, essa pessoa não teve um arrependimento, não nasceu de novo, não mudou de natureza. Se não mudou de natureza, é igual a história do escorpião e do sapo. Vai Uhum. fazer algo segundo a sua natureza. E a Isso gente mesmo. sabe que a natureza caída do homem, infelizmente, não é confiável. Claro, eu não vou colocar ninguém no poder simplesmente porque ela diz ser cristã. Não. Eu tenho que Uhum. saber o histórico dela, eu tenho que saber o que ela fez no passado, no presente, para que eu coloque ela no futuro, lá na frente. Mas voltando para aquele contexto, né, que a gente estava falando. Hoje eu percebo que é uma necessidade, né, a gente orar para que a igreja, os cristãos, eles tenham sabedoria em quem eles devem orar. Porque, assim, o que acontece, muito trazendo um paralelo, do mesmo jeito que alguns políticos com intenção errada oferecem alguma coisa em troca do voto, assim também Satanás. Satanás chegou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Tentação. Colocou no pináculo do templo e disse, né? Se você, existe anjos ao teu... ele citou a Bíblia, né? Citou o Salmo 91, verso Salmo 11 e 91. 12. Né? Aos teus anjos dará ordem a respeito para que te guardem. Só que Jesus respondeu com a palavra. E lá no final, Satanás mostrou o reino do mundo e a glória deles e disse: dar-te-ei toda esta autoridade, se tu se prostrar e me adorar. O diabo ofereceu algo a Jesus em troca de quê? De ele abrir mão de princípios. A mesma Uhum. coisa. Infelizmente, alguns políticos oferecem alguns benefícios. Dinheiro, saco de cimento, tijolo, alguma coisa. Para quê? Para que os cristãos abram mão de princípios. E nessa troca, quem vai sair prejudicado? Quem é? O próprio cristão. Se Jesus trocasse com Satanás, quem ia sair prejudicado? Era ele. Quem ia se arrebentar era ele. Se um crente abre mão de princípios em troca de um benefício momentâneo, quem vai se arrebentar é ele, porque ele vai ficar 4 anos arcando com uma pessoa ímpia ou injusta reinando. Eu vou ler novamente, como algumas pessoas chegaram, eu vou ler novamente o que está escrito em Provérbios 29, 2. Quando Uhum. os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Na Nova Bíblia Viva diz: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza.
para você ter ideia como é importante a gente saber em quem votar, para você ter ideia, em alguns países aqui próximo da gente, foi proibido a pregação de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Em alguns países aqui próximo, os líderes estavam dizendo que todo cristão que estava orando contra a perseguição ia ser preso. Todo pastor que estava orando contra a corrupção ia ser preso. Aqui próximo da gente, ao redor do Brasil. Uhum. Existem alguns países por aí que proíbem igrejas cristãs próximas de escolas infantis. E, ano passado eu estava ensinando a matéria do Rema, Atos dos Apóstolos, e estava falando da perseguição dos últimos dias, da perseguição que a igreja enfrenta. E é impressionante como a igreja tem sido perseguida. Se você entrar no portal Portas Abertas, Márcio, você vai perceber a quantidade de cristãos ou como o cristão está sendo perseguido ao redor do mundo. Porque Uhum. você nunca vê esse noticiário aí fora, nunca vê. Você não vai ver essa notícia sendo circulada nesses principais jornais. Não é de interesse. Agora, é do meu interesse que sou cristão. A gente sabe que missões faz parte do reino de Deus. É necessário a igreja se envolver com missões. E a primeira forma que eu vou me envolver é orando. Né? Então, trazendo para o nosso contexto, a gente. É esse ano que vai ter eleições para prefeito, é isso? Sim, esse ano. Pronto. Quer dizer, se Olha, não for cancelada, é esse ano, né? se não for cancelado, pronto. Esse ano vai ter eleições para prefeito, vai ter inúmeros candidatos. Ah, Marcelo, mas na cidade que eu moro não tem nenhum que preste. Ah, então vote dos males o menor. Pelo menos isso. A gente sabe Uhum. que, infelizmente. E assim, Márcio, de todo o meu coração, eu creio que, do mesmo jeito que Deus chamou uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, do mesmo jeito que existem pessoas que foram chamadas por Deus para ser cristãos, contadores, cristãos dentistas, cristãos policiais, cristãos médicos. Eu creio que Deus chamou pessoas para serem cristãos políticos. Por quê? Porque se a igreja se ausentar, vai apodrecer, vai continuar em trevas. A igreja Verdade. tem que estar presente nesse meio. Ah, Marcelo, mas todo mundo que entra se corrompe. Não, nem todo mundo que entra se Não, nem corrompe, todo mundo. não. Sadraque, Mesaque e Abednego não se corromperam. Daniel, Uhum. eram cargos políticos, não se corromperam. Exatamente. Não se corromperam. Entendeu? Então é possível alguém estar lá dentro e influenciar. E graças a Deus, porque existem muitos cristãos lá no meio, porque senão, Márcio, muitas leis satânicas seriam aprovadas. Sim, Quais? sim. Aborto. Eu não posso lhe dizer que toda a bancada de evangélica é perfeita, mas tem muitos cristãos ali que se posicionaram contra leis que iam contra princípios da palavra e contra a igreja, já teriam prejudicado e muito a igreja. E eu penso Isso. também, Marcelo, sobre isso que você falou, que para o nível, para o grau de dificuldade, de complexidade e de resistência que a pessoa sofre ali nesse meio político, precisa ter um chamado, uma vocação divina, uma graça para a Sim, pessoa precisa. suportar isso tudo. É necessário, é claro, a pessoa está revestida de uma capacitação, de uma graça para a pessoa ficar firme, né? Porque é algo tentador, assim, a gente, aqui e acolá, acontecimentos lá acabam vazando, pessoas chegam com malas de dinheiro oferecendo para que mude de posicionamento de Uhum. voto. E um cristão não vai ser diferente, não. A gente sabe que existe a perseguição satânica dos últimos dias. Então, assim, pelo fato de ser os cristãos que estão lá são muito mais bombardeados, muito mais pressionados do que os demais. Né? E a gente tem que orar também para que os cristãos que ocupam um cargo de autoridade sejam guardados, fortalecidos, protegidos. Né? Assim, graças a Deus, que quem está no poder é uma pessoa que é temente a Deus. Eu não Uhum. espero que Bolsonaro ele vá promover o evangelismo, não. O que eu espero é que ele crie leis e que não prejudique a igreja. Eu não Isso, espero que exatamente. Bolsonaro esteja panfletando nas praças, não. Não espero isso, Quem não. tem que fazer isso é a gente. Quem tem que fazer isso é a gente, é a igreja. O que eu espero é que ele não seja corrupto, combata a corrupção, entendeu? Porque é uma das formas de se escapar dinheiro e acabar com esse país. Depois que a gente vai para fora, a gente vê o potencial que tem esse país, rapaz. O Verdade. país do Brasil é riquíssimo, rapaz. Tanta riqueza tem nesse país e poderia chegar nas mãos dos cristãos e, consequentemente, nas igrejas. Agora, claro,
É algo gradativo que vai acontecendo. Não é uma Uhum. coisa da noite para o dia, é algo gradativo. Mas, assim, eu creio que a primeira pauta que a gente precisa é orar para que o governo seja guardado, para que ele seja fortalecido, né? Para que pessoas corretas se aproximem, para que ele tenha uma assessoria de pessoas corretas Uhum. e também para que a igreja saiba orar. Apenas para te ilustrar, muitas vezes a gente pensa que nós, como cristãos, não temos acesso a esse povo. Na época, quando teve o impeachment de Dilma, a minha irmã mora em Brasília, ela trabalha no Sara Kubitschek. E Uhum. na época que ela trabalha no Sara Kubitschek, ela foi atender alguém, ela é enfermeira e foi atender alguém lá. E quem estava lá era Michel Temer, na época ele era vice-presidente. Ele é Uhum. meio cismado, né, quieto na dele, não disse nada. Mas minha irmã, ela na época congregava no Verbo da Vida lá em Taguatinga. Quer dizer, assim, hoje cristãos têm acesso a pessoas de autoridade. Eu não estou Uhum. dizendo que o crente vai convencer esses políticos de fazer o rema, não. Não estou falando isso, não. Mas basta falar uma palavra. Basta você falar Verdade. palavras com graça, palavras com sabedoria. E aquelas. O nosso papel como cristão é falar a palavra. O Espírito Santo vai pegar aquela palavra, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo, né? É papel do Espírito Santo. O que fez com que eu nascesse de novo foi o convencimento do Espírito. Deus me fez entender o amor de Deus e o juízo vindouro. Uhum. A pessoa que me evangelizou, ela falou sobre o sacrifício de Cristo e sobre o juízo vindouro. Então, basta um cristão falar a palavra, basta falar poucas verdades da palavra e o papel do Espírito Santo vivificar essas verdades. Amém? Eu penso também, Marcelo, que você falou de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também tem José, José, eram pessoas que, que, que mantiveram princípios, mas também que estavam nos lugares certos, né? Porque para a isso, gente ter acesso, né? Você citou agora a sua irmã que teve esse acesso, para a gente ter esse acesso, para a gente entrar por essas portas, a gente precisa de pessoas no lugar certo. é Eu penso que verdade. a igreja precisa, assim como a gente desperta o dom de uma criança na igreja por um instrumento musical, pensa que nunca pensou em tocar um instrumento e aí ela começa a ver ou desperta ou a gente dá a oportunidade, a gente precisa também encontrar, né, garimpar ali no meio da igreja pessoas que tenham essa inclinação para o cargo político, né, para Sim, participar de um pleito eleitoral, mas também para trabalhar em setores de governo, né, em lugares estratégicos sim, é de verdade. poder que vão ter esse acesso. Isso mesmo. Isso mesmo. E a gente vê que é algo que permeia todo o segmento da sociedade, em todas as funções. Então, assim, é, é, é um chamado específico, no contexto política, né? No contexto de Uhum, política. Realmente a pessoa tem que estar, e um fator importante é a firmeza desse cristão na igreja local. Do mesmo jeito que o que faz com que um cristão resista à tentação, seja ele qualquer profissional da forma que for, ele está em comunhão com Deus. A mesma coisa político. O que faz com que esse cristão político resista à tentação da corrupção, ele está compromissado com a palavra. Ele guardar firmemente a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então, amém. é uma necessidade. É uma necessidade. E a gente vê, rapaz, que hoje uma grande dificuldade que o Bolsonaro está tendo para aprovar leis, tantas leis, rapaz, que precisam ser aprovadas, a reforma da Previdência é uma delas. É uma Uhum, delas. Hoje, o atual formato de Previdência, se a gente pegar, vamos pegar um país bem próximo da gente, o Chile. O uhum, formato de previdência do Chile é completamente diferente do nosso. Por quê? Porque a previdência no Chile é uma poupança pessoal. Você deposita para a sua vida, eu deposito para a minha e cada um cuida do seu. Só que no uhum, Brasil, não. O atual formato favorece alguns e prejudica outros. Por quê? Porque altas aposentadorias são sustentadas pelos contribuintes. Só que a cada ano vem diminuindo a quantidade de contribuinte. Vai chegar um ponto, vai chegar um gargalo, vai chegar um funil, vai chegar um uhum, ponto que o governo não vai ter mais dinheiro. Peraí, é aquela coisa. Se não se está entrando 10, mas está saindo 15, e aí? Então, o que é que a gente tem que orar? Para que leis que favoreçam o crescimento desse país continuem sendo aprovadas.
Então, E a eu, gente tem que e eu penso também, Marcelo, que a gente precisa ser preciso nas orações, né? A gente precisa ter o conhecimento do que está acontecendo para a gente poder ser preciso nessas questões, conhecendo as leis, conhecendo o que está sendo, o que está acontecendo em Brasília e nos governos estaduais e municipais, e também especificamente orar contra os níveis de ataque das narrativas que são criadas, né? É muito maligno, por exemplo, quando o presidente defende a questão econômica do país, a pessoa dizer, não, ele está contra a vida e a favor da economia. Ele está colocando a economia em primeiro lugar. Não tem primeiro lugar nesse caso. Porque uma e a pessoa pessoa, sem dinheiro, mesmo saudável, sem o vírus, o coronavírus, ela vai morrer de fome, meu amigo. morrer Vai de ser fome. despejada, vai ter luz cortada. Pois é. Mas é tudo uma construção de narrativa para enganar as pessoas. Uma coisa bem simples. Assim, um tempo desse estava tramitando a aprovação de droga, de maconha. Pronto. Em Uhum, que como é que isso que você falou orar, especificamente? O irmão Regan uma vez perguntou, porque pelo que você está orando? Não, nada específico. O que a pessoa vai receber? Nada específico. uhum, Então, assim, é isso mesmo, é ter um direcionamento. Vamos orar por isso, né? Claro. E aí fica a critério de cada igreja, cada cristão, mas assim, direcionar, né? E vamos orar especificamente sobre isso. Em que impacta? Hoje, quem tem assistenciado pessoas vítimas da droga, em muitos casos, são as igrejas, são as uhum. ONGs. Sim, Porque a gente vê a destruição que traz em uma vida, em uma família, droga. Se você for observar, Márcio, onde droga é o epicentro de inúmeros outros problemas. Furto, sim. assassinato, latrocínio, prostituição, sequestro, tudo droga está envolvido. E tem político, por incrível que pareça, querendo aprovar droga. Peraí, se droga tem promovido tamanha mazela e um político desse está querendo promover, não é difícil entender que essa pessoa quer promover uma anarquia, o reino de Satanás. Não é difícil Uhum. entender isso. Então, E esses. só sabe o malefício da droga e só fala sobre liberação de maconha, que eles consideram uma droga leve. Quem nunca teve um familiar dependente químico, quem Quem nunca teve nunca. que lidar com alguém na sua própria família que seja um dependente de uma droga dessa, qualquer que seja. Eu tenho um parente que já foi dependente. E, rapaz, é por incrível, não pode ter nada de valor. Aí, vende camisa, qualquer coisa que tiver próximo, ele pega e vai vender para trocar por droga. O projeto Pequeninos, por exemplo, se a gente for, se você que é assim, quem for lá vai ver assim a destruição que droga traz. Então, Uhum. um político desse não deve nem um cristão não tem que gastar um segundo de tempo para ouvir um político desse, muito menos votar. Tem um texto que Exatamente. Paulo fala, eu coloquei esse texto aqui, olha só. Paulo fala em Efésios 5:11, Efésios 5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Márcio, de todo o meu coração, à luz desse texto, eu entendo que um cristão que vota em um político que quer estabelecer princípios, que quer estabelecer leis, que vá contra os princípios cristãos, um cristão desse está sendo cúmplice com a obra das trevas. Uhum. É obra da carne. Exatamente. É obra da carne, Márcio. Não é fruto do Espírito, não. É obra da carne. Um cristão que quer ascender ao poder, um anarquista que quer votar em uma pessoa que quer criar leis, que cercear a liberdade para se evangelizar, trazer tributação, problema para a igreja, entrave burocrático para a igreja, dificultar a atuação da igreja e, Defesa do consequentemente, aborto. É um absurdo o cristão é um votar absurdo. em alguém que defenda o aborto, cara. E não sabe o que é que alguns cristãos falam? Não, Marcelo, mas eu vou votar no político, não é no cristão. Mas, meu querido, um político, se ele é cristão, ele tem que ter a opinião formada pela palavra, não é por Satanás, não. Esse povo é tão satânico, Márcio, por que não, já que quer, por que não se promove esterilização? Então, por quê? Não, Uhum. isso é contra os direitos humanos. É porque o Satanás é homicida desde o princípio e as pessoas parecem que têm prazer em cometer homicídio, infanticídio. Entendeu? O Uhum. aborto é um homicídio. Por que não pratica, então não pratica a esterilização em massa? Não quer ter mais filhos? Não, então esteriliza. Faça o que Uhum. quiser da sua vida, mas você não tem direito de tirar a vida de outro. Pronto, faça o que quiser Uhum. da sua vida, mas você não tem direito de tirar a vida de outro. Pronto. Mas não, eles querem
deixar as pessoas prontas para gerar e depois ceifar a vida. Eu não vou nem ouvir um cristão desse que quer defender um político como esse, que é a favor de aborto. Eu não vou É nem defender. verdade, Eu não é vou nem verdade. ouvir um cristão desse, porque é cumplicidade com a obra das trevas. Porque Infelizmente, um camarada que não é crente, que não é crente, defende o aborto, eu discordo, mas até entendo. Agora, o crente apoiar um político que defende aborto, a Bíblia diz que nós éramos disformes no ventre da nossa mãe, e a gente já tinha uma identidade e Deus já conhecia. Então, o crente tem um entendimento de que o homem é um ser espiritual. Então, ele não vai passar a ser um ser espiritual depois de nascer. Ele já no ventre da mãe já é um ser espiritual com uma identidade, com um propósito conhecido por Deus. Todos os seus dias já estão escritos nos livros de Deus. Então, pelo amor de Deus, um camarada que não tem esse princípio, cara, não tem meu voto nem de mim. Pelo amor de Deus, pode ser famoso, carismático. Assim, Rick Renner, ele comenta que quando chegou na Rússia, ele ficou alarmado com a quantidade de abortos. E a estimativa é que a quantidade de aborto que foi cometido é próximo da população atual. Só que em várias Meu Deus. décadas, a quantidade de aborto. E assim, qual era o pano de fundo? Infelizmente, era o comunismo. É uma prática comum em país que é socialista, comunista, fascista, né? É tudo parecido, só muda a coleira. Uhum. É isso mesmo. Isso mesmo. Marcelo, e como é que a gente ora por esse povo? Como é que a gente ora por esses políticos? Eu sei, tem textos claros na palavra, inclusive que você citou hoje, de 1 Timóteo, no capítulo 2, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, especificamente na prática, para que a gente, e eu gostei do que você falou, a gente não deve orar só pelos políticos, mas orar para os crentes votarem certo, em nome de Jesus. A gente sabe, Márcio, hoje que existem muitos políticos que são deputados federais, estaduais, senadores, vereadores, ou até mesmo são assessores dos políticos, né? Assessor do presidente, e orar para que essas pessoas tenham sabedoria. Sabedoria em como se conduzir ou até mesmo falar. Porque os maiores embates que eles hoje enfrentam a política é embate de narrativa. E muitas vezes, quando você é confrontado com um argumento, se você tem a sabedoria do Espírito Santo, do mesmo jeito que Jesus, quando estava naqueles embates com os religiosos, porque Jesus ele sempre fazia um gol, ele nunca perdeu de 1-0, Jesus ganhava de 10-0 sempre com os religiosos. Por quê? Qual a diferença? Porque Jesus é instruído pelo Espírito Santo. Começava o embate, Jesus ganhava. Qualquer embate. Tem uma passagem na Bíblia que os saduceus foram conversar com Jesus, levaram uma, depois vieram os fariseus, levaram uma também. Então, assim, no contexto político, são embates de narrativa. E o que é que eu percebo muitas vezes? A falta de sabedoria dos políticos em contra-argumentar aquelas leis satânicas, leis que são bem, é algo bem construído, é algo bem engendrado, de um jeito que as pessoas levam um tempo para entender e combater. Só que se eu tenho sabedoria, de pronto eu já combato. Porque o que acontece é que, nesse cenário político, um político ele não tem tempo para chegar em casa, meditar e depois responder. Não. É ping-pong, é paft-puft. Se ele levou uma, ele responde com sabedoria. Então, assim, a primeira coisa é que essa sabedoria que está no Espírito de Deus seja revelada através dos filhos de Deus. Amém, amém. Eu sei, Márcio, que muitos cristãos, em todas as esferas, no poder executivo, legislativo e judiciário, né? Claro que quando Paulo mandou a gente orar pelos reis, o sistema de governo era monarquia. Hoje a gente vive em uma república presidencialista. O presidente é o governo, é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu quero apenas abrir um parêntese. Assim, quando a gente fala sobre isso, eu estava conversando com um irmão, Marcelo, eu posso ter um parecer contrário a um político? Pode, eu tenho uma opinião. A gente vive em uma democracia. Rebelião é ir contra a teocracia. Por exemplo, a igreja é teocracia, é algo estabelecido por Deus. É uma liderança estabelecida por Deus, é algo guiado pelo Espírito de Deus, é diferente. O político não é uma teocracia, não foi Deus que colocou, tanto é que a cada 4 anos tem a renovação de autoridade.
Uhum. Claro que aqueles políticos que estão lá durante esses 4 anos, eles estão desfrutando, usufruindo de uma divina estrutura de autoridade que foi construída Sim, por Deus. Um cabeça lidera outras pessoas, mas daqui a 4 anos se renova. Então, isso assim, mesmo. eu posso ter uma opinião contrária a um político. Eu posso ter. Se, por exemplo, dá um exemplo bem simples. A Bíblia diz que nós devemos evangelizar. Mas vamos supor que deu uma loucura em Bolsonaro. Eu sei que, né, não vai acontecer, mas vamos supor que ele diga, a partir de hoje não pode, na Bolívia aconteceu isso, não pode Uhum. pregar Jesus Cristo nas praças. Eu obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Vou Uhum. obedecer a Deus. Então, Exatamente. ainda que eu corra risco de ser algemado, ainda que eu leve borrachada nas costas, eu vou pregar o evangelho de Jesus Cristo. Se eu tiver a oportunidade, eu vou pregar. E eu vou, se perguntarem a mim, Marcelo, o que é que você acha? Está errado. Eu tenho uma opinião contrária, porque minha opinião foi formada pela palavra. E nesse caso, eu não estou em rebelião. Eu tenho o exercício da minha vontade. Eu posso dar uma opinião. Claro que rebelião seria remar contra, e contra aquilo que é correto que está sendo estabelecido. Então, assim, eu estou só abrindo um parênteses. Por que eu estou dizendo Uhum. isso? Porque muitas pessoas falam, você não pode criticar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas espera aí, se quiserem aprovar leis satânicas, eu tenho todo o direito. Ora, se a Bíblia Claro, mandou orar, por que, que eu não posso pois é. pensar? Eu só vou orar porque eu penso, porque eu tenho uma opinião formada. Eu só vou orar para Uhum. que mude, porque eu já tenho uma opinião formada. Eu Isso posso mesmo. eu posso pensar contra aquela lei, eu posso falar e vou orar contra aquilo. Eu vou orar para que não seja aprovado. Então, a primeira coisa que a gente vai orar é para que para que os cristãos tenham sabedoria, para que eles tenham uma graça em falar, para que eles saibam falar com graça, para que Uhum. esses políticos sejam assistidos por pessoas com sabedoria. Pronto. Para que esses políticos sejam assistidos com pessoas com sabedoria. E Eu não quem sei é se você crente? conhece um livro Aprenda a Viver como um Filho do Rei, de Harold Hill. É um empresário da Donep, e ele, um camarada muito inteligente, ele fala muito. Eu li esse livro antes de começar a ler os livros do irmão Reagan. E ele fala sobre dos episódios da vida dele, é que ele foi colocado diante de um grupo de homens muito sábios, né? Ele fala Sim, sobre depender do Espírito Santo em alguns debates. Então as pessoas escolhiam um homem e levava para o meio desse grupo de homens muito sábios, ímpios, e eles começavam a destruir o conceito daquele camarada. Então esse camarada foi levado como um empresário cristão muito bem sucedido, Harold Hill, e dentre esses do grupo tinha um camarada que era assim muito elogiado, muito orgulhoso, muito sábio, que era um pacifista. E as argumentações desse camarada eram imbatíveis, né? E sim. Harold Hill estava lá orando em línguas enquanto o camarada dissertava sobre o conhecimento dele, sobre o que ele pensava sobre o erro dos cristãos. E de repente ele recebeu uma palavra de conhecimento e ele viu que em uma área, um ambiente da casa daquele camarada, ele guardava uma arma. E aí, Harold Hill, quando teve a palavra, ele perguntou: o senhor é pacifista, né? E o camarada disse: sou pacifista. O senhor é contra o uso de armas de fogo, ter armas de fogo em casa? O camarada: eu sou completamente contra. E dissertou mais um pouco. Ele disse: então por que é que você tem um fuzil calibre tal, guardado no corredor da sua casa, pendurado na parede e tal? E ele destruiu aquele camarada. Ele conta no livro que esse camarada passou a ser um grande amigo dele e nasceu de novo, se converteu e passou a ser um pacifista cristão. Mas eu Sim. penso que, de fato, as pessoas precisam dessa graça e dos dons do Espírito Santo operando até em lugares como esse. Porque, Márcio, do mesmo jeito vamos supor que eu sou um cristão, vamos supor que eu seja um político. Eu te pergunto, a graça de Deus vai estar sobre a minha vida? O Espírito, uma sabedoria do Espírito de Deus vai estar sobre a minha vida? Para quê? Para promover tudo isso que a Bíblia fala? Vai estar. Do mesmo jeito que sobre a minha vida tem uma sabedoria para promover o bem, na vida de pessoas ímpias que não têm compromisso com a palavra, existe um conselho satânico para promover o mal. Existe uma força satânica para trazer distúrbios, para trazer confusão. Não é à toa que um político chamado Saul Alinsky, lá nos Estados Unidos, que foi o guru de Uhum. Barack Obama e Hillary, ele tem Sim. um livro, Regra para Radicais. Ele fala, devemos reconhecer o trabalho de Lúcifer, porque foi o primeiro revolucionário. Uhum. Então, assim, a, é, a gente deve orar dessa forma, para que
os cristãos que têm acesso a esses políticos, eles tragam palavra com sabedoria. E até mesmo os cristãos que sejam políticos, eles têm a sabedoria do Espírito, que é muito mais fácil. É verdade. E eu tenho convicção, eu já comentei isso com algumas pessoas. Se eu não tivesse um chamado ministerial hoje, com a compreensão da necessidade de um político envolver-se um cristão se envolver na política, eu oraria a Deus para saber se Deus não tinha esse plano para a minha vida, ser um político. Para quê? Para que leis que iam promover, não lei obrigando ninguém a ser crente. Eu não vou cometer o erro que Constantino cometeu, né? Obrigado. Porque a gente sabe que o novo nascimento não é por imposição. Ora, o serviço não é por imposição, é devoção. A mesma coisa. O que faz com que a natureza de uma pessoa é mudada não por imposição, é o novo nascimento. Mas pelo menos favorecer leis em que esse país continue crescendo, a população prosperando, boa parte da população é cristã, o povo de Deus vai prosperar, a igreja vai prosperar, a igreja vai enviar missionários, sustentar missionário, porque foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu estava conversando com um pastor, o pastor Anderson, que é diretor do Rema de BH, ele dizendo que um dos primeiros colégios que chegou lá em BH, bem estruturado, que trouxe educação, foi um colégio batista, enviado por missionários, pelos batistas dos Estados Unidos. Quer dizer, muitas famílias tiveram uma boa educação, porque esse colégio foi iniciado e sustentado pelos batistas lá nos Estados Unidos. De fato, o evangelho no Brasil foi custeado pelos cristãos dos Estados Unidos. Nós somos gratos a esses irmãos norte-americanos que custearam com o seu suor, com os seus dízimos e ofertas, para que o evangelho chegasse no Brasil. O país que mais contribuiu para a evangelização no mundo foi um país capitalista. O país que mais persegue cristão hoje é um país comunista, Coreia do Norte. É possível você ir para a Turquia num grupo de turista com a camisa I Love Jesus e entrar. Agora, é impossível você entrar na Coreia do Norte com a camisa I Love Jesus, você não entra. É impossível. Verdade. É impossível. Então não vem me dizer que o comunismo é natural, é espiritual. Espiritual, maligno, elaborado, planejado no inferno. Planejado. Se você for ver o que é que assim, o que é que esse pessoal pensa, devemos derrubar o atual Estado. Por que é que existe esse termo nova era? Sabe por que existe esse termo nova era? Porque eles querem derrubar a atual era, o atual Estado vigente, derrubando o atual Estado, vai se estabelecer um novo Estado, uma nova era. Derruba-se, e é isso que Karl Marx fala, é necessário derrubar violentamente o atual estado das coisas. A família, o Estado. É esse o ponto. O indivíduo, a família e o Estado. Se eu atinjo um indivíduo, aquele indivíduo vai contaminar a família, e imagina só se tem uma contaminação das famílias, vai acabar com um país, com o Estado. Então, está tudo envolvido. Derruba-se o atual estado das coisas para estabelecer uma nova era. Eu, particularmente, creio que vai acontecer, sabe o quê? Com o reinado do anticristo. Está dizendo aqui que só tem 12 segundos restantes. Vai encerrar a live, é isso? Vai encerrar. Não tem problema não, mas tá tão bom, cara, que vou pegar até o último segundinho. Cada irmão que estão nos ouvindo para fazer